Amém, queridos irmãos, podem se assentar. Nós estamos no nosso mês missionário e eu estava refletindo sobre o que poderíamos trazer nessa manhã hoje de domingo sobre a ceia do Senhor e missões. E eu queria que os irmãos compreendessem sobre isso. Domingo passado à noite eu tentei fazer um grande desafio de tentar mostrar para os irmãos o quanto que missões está na palavra de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse. E a ceia do Senhor é um momento muito significativo para a igreja e principalmente para missões. E eu quero que você compreenda isso aqui nessa manhã, e essa jornada que nós vamos fazer aqui nessa manhã. E nós vamos ler como base 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 a 29. E a santa palavra do nosso Deus diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Para a gente entender, então, as implicações missiológicas, a gente tem que entender o que não é a Santa Ceia. Então, a primeira questão que a gente precisa entender é que a Santa Ceia não é apenas uma festa. O problema é que a primeira carta de Paulo aos Coríntios é chamada a carta de advertência. Porque essa igreja, ela estava incorrendo em dois grandes pecados muito sérios. O primeiro pecado era um adultério que estava acontecendo dentro da liderança da igreja. E Paulo, então, ele gasta 2-3 capítulos justamente para tratar a questão do adultério. E a outra questão é a questão que eles estavam fazendo uma distorção da Santa Ceia no momento da adoração. E o problema da adoração nessa igreja é um problema muito sério, que ele vai dedicar então capítulo 11, 12, 13, 14 e 15, justamente advertindo essa igreja com o problema de adoração ao Senhor, porque essa igreja fazia do culto uma bagunça, uma gazerna. Então a Santa Ceia não era tratado com o devido valor que deveria ser dado. Eles estavam fazendo como se fosse uma festa qualquer, de qualquer forma. E então nesse capítulo 11, ele vem fazer uma advertência: a Santa Ceia não é apenas uma festa. E aqui o problema é que eles incorriam em dois grandes erros muito sérios. Eles incorriam no erro da glutonaria, que eles pegavam então, as pessoas avançavam nas mesas para comer, porque eles estavam com fome, então eles iam, e Paulo, no decorrer dessa carta, ele vai dizer então que você deveria se alimentar antes de ir para essa festa, para a festa que eles estavam fazendo da Santa Ceia. E eles estavam incorrendo também nessa situação de que muitos ficavam alcoolizados, no momento em que era momento de adoração. E a grande questão que o alcoolismo faz com que você perde a sensatez. Então ele diz justamente sobre esses dois grandes problemas que estavam acontecendo. A Santa Ceia não é apenas uma festa. Nós precisamos entender isso. Ela não é apenas uma festa, ela é uma festa para nós. Uma outra realidade que vem isso depois com o decorrer da igreja é que a igreja começou a fazer deste momento um momento formalista. Então, a Santa Ceia não é apenas um formalismo religioso, porque é isso que começou a acontecer em muito da tradição cristã. Começou a se tornar um formalismo.
Um formalismo a tal ponto que as pessoas vinham para o momento da Santa Ceia, e então começou-se a criar alguns pensamentos. Um pensamento que se criou foi da transubstanciação, que então o pão se transformava em carne e o vinho se transformava em sangue. Então isso é o movimento da transubstanciação. E isso então é um formalismo, achando então que Cristo estava presente nos elementos da ceia. E esse é um grande erro teológico, um erro que desmerece e descredencia completamente o propósito da ceia do Senhor. A Santa Ceia também não é um sacramento. Com o avanço do cristianismo, então começou a se dizer então que a Santa Ceia era um veículo de graça. E que sendo um veículo de graça, é capaz de quê? Oferecer perdão às pessoas. Por isso então que você não poderia tomar a ceia. E muitas igrejas hoje em dia falam, não, você não pode tomar a ceia. Se você está em pecado, então você não deve tomar a ceia, porque a ceia é um veículo de graça. Então como que você vai macular o veículo de graça? Isso é tão forte no meio de muitas igrejas até hoje, que os elementos da ceia, se a pessoa pegar depois, alguns pastores pegavam e enterravam os elementos da ceia, porque não podia então tocar, é o corpo de Cristo. Isso é formalismo, isso é sacramento. Eu estou tentando mostrar para os irmãos o que é a ceia do Senhor Jesus. A Santa Ceia é um memorial que nos faz lembrar do plano de salvação de Deus para a humanidade. Todas as vezes que nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor Jesus, você precisa trazer na sua mente e no seu coração o que Cristo fez por você. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Cristo não está nesses elementos. Nós estamos nos lembrando do último momento que ele esteve com seus discípulos e que ele disse então que esse momento eles deveriam praticar e viver sempre. Na grande verdade, eu penso que todas as vezes que você sentar na mesa, com a sua família ou com pessoas, é um momento de ceia do Senhor. Não é apenas esse momento que nós fazemos dentro da igreja, mas todos os momentos que você sentar, nós precisamos ter isso em mente, que Cristo um dia sentou na mesa com seus discípulos, e ali na mesa com seus discípulos, ele fez coisas que são muito significativas para nós, e que nós precisamos compreender sobre isso. Isso não é religião, não é religiosidade. O espírito da Santa Ceia não é esse. O espírito da Santa Ceia é nos fazer compreender a salvação em Cristo Jesus. Então, quando nós celebramos a Santa Ceia, devemos compreender esses princípios que Jesus colocou ao fazer este memorial com seus discípulos. O primeiro princípio, a mesa do Senhor é um convite. Eu queria que você entendesse aqui hoje, a mesa do Senhor Jesus é um convite. Ele diz assim, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Paulo está dizendo, ele recebeu isso. Ele foi convidado a essa mesa do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Quem estava presente naquela ceia? Quem que estava presente naquele memorial? Estavam presentes os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Os 12 discípulos de Jesus. Jesus convidou os 12 para se sentarem à mesa. Mas tinha um ali, que era o traidor. E Jesus chamou o traidor para sentar na mesa com ele. E isso para mim é algo extremamente significativo. Porque as igrejas começaram então a cunhar a forma que deveria ser celebrada a ceia. Então a ceia deveria ser só para os membros da igreja. A ceia deveria ser só para aquelas pessoas mais próximas da igreja. Então a tradição batista é uma tradição que tem a ceia restrita, só para os membros da mesma fé e ordem. Só que essa tradição ela não acontece no início das igrejas batistas que aconteceram lá na Holanda. A própria, quando nós pegamos e vamos ver a história, nós vamos perceber que não é isso que acontecia. Porque não existe uma ceia onde todos que estão ali são realmente todos os discípulos de Jesus.
Não há isso na Bíblia. Nenhuma das 3 relatos da Santa Ceia, dos 4 relatos da Santa Ceia, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, diz que Judas não participou. Judas tomou do pão. Judas tomou do cálice. Judas estava na mesa. Porque a mesa é o local onde devemos convidar todos os pecadores. Todos os pecadores precisam participar da mesa do Senhor. Todos os pecadores precisam discernir quem é Jesus Cristo. Todos os pecadores precisam entender que a salvação é por Jesus Cristo. Todos os pecadores precisam então participar disso. Então, o Jesus Cristo nos desafia na mesa a convidar os pecadores. Convidar os traidores. A convidar as pessoas de pior espécie, para se sentar à mesa conosco. E esse é um grande paradigma que Jesus quebra, aniquila, ele rompe com o judaísmo, que o judaísmo era algo extremamente exclusivista, que somente os homens poderiam participar, mas não, aqui Jesus diz então, que é para todos os pecadores. Nós precisamos entender isso. Quando a mesa está posta, você precisa trazer à mente: eu fui convidado para participar, mas quem eu estou convidando para participar junto comigo? O memorial nada mais é do que isso. Lembrarmos que Cristo se ofereceu em nosso lugar, para a remissão do nosso pecado. Se eu não convido ninguém para vir sentar comigo, para participar da mesa do Senhor Jesus, será que de fato eu estou entendendo esse local, este momento, eu estou discernindo isso? Se eu achar que isso é apenas para mim, que é para mim, para a minha igreja, para as pessoas que são da minha igreja, será que eu estou discernindo isso? Que Jesus trouxe aquele que lhe causou o maior dano, o maior mal, venha sentar na mesa comigo. Talvez Jesus ainda tinha esperança que Judas fosse tocado pelo arrependimento, por um momento de constrangimento espiritual, porque o mundo nos diz que nós devemos nos afastar daqueles que são as pessoas ruins, os transgressores. O Evangelho diz que nós devemos sentar na mesa com eles e partir o pão. Que desafio, né, irmãos? Que desafio, que desafio. E o Senhor Jesus vai mais além, lá em Mateus. Lá em Mateus, no arcabouço, ele diz que nós não devemos nem trazer as nossas ofertas se nós estamos com uma rusga com alguém, que Cristo não aceita as nossas ofertas assim. Nós precisamos entender isso, o convite, a mesa está posta, eu fui convidado, glória a Deus, amém? Mas quem eu estou convidando? Quem você está convidando para vir se sentar à mesa com você? Jesus chamou o traidor, e ele sentou ao seu lado da mesa, que no momento da ceia, ele diz: esse que está com a mão comigo aqui. Então não tinha capacidade, 12 homens, de estar longe. Judas estava ao lado dele. O mundo hoje fala que a gente deve se afastar, e Jesus nos ensina que a gente deve nos aproximar, porque nesse momento pode haver um momento de transformação, porque o segundo princípio é que essa mesa é um momento de reflexão. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Jesus estabelece um novo paradigma então. Antes, para dizer que era povo de Deus, a pessoa teria que se circuncidar. Era a marca, a circuncisão. Agora com Jesus, não. Jesus diz que estabelece uma nova aliança. A nova aliança agora então é o sangue dele, é a vida dele. Então isso nos chama a um momento de reflexão, que foi o momento em que Cristo nos substituiu no pecado. O momento em que, pelo sangue de Cristo, nós fomos e somos adotados pelo Pai eterno.
Que no momento dessa nova aliança agora, eu não tenho mais intermediários para me aproximar de Cristo, porque Ele é esse sangue, Ele é essa nova aliança, não há mais necessidade, eu posso, o véu foi rasgado, Cristo se fez então o Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem mancha, em favor de nós. Em outras palavras, Jesus diz então, estabelece que nós devemos refletir como está a nossa relação com Deus. O momento da mesa é para sabermos como está a nossa relação com Deus. Devemos compreender que somos chamados a viver então agora debaixo da soberania de Deus, que não é mais agora vivermos da maneira como nós queremos viver. Não é mais viver agora do jeito que eu quero viver, mas é viver debaixo da soberania, debaixo da vontade do Senhor, debaixo do querer de Deus. Esse momento deve nos levar a refletir sobre a nossa condição em Cristo Jesus. Como está essa condição? Querido, se você passou a semana toda, não abriu um tempo, não teve um tempo de oração, nesse momento você é chamado à reflexão para você valorizar a nova aliança que Cristo fez. Não pode ser só um mero formalismo, não pode ser só uma mera tradição, precisa ser um momento de reflexão. O terceiro princípio é que a mesa do Senhor nos desafia à partilha. Eu queria que os irmãos lessem o versículo 26. Então agora Cristo revela o propósito desse memorial, o propósito dessa mesa. O propósito é que nós somos chamados a partilhar o pão e o vinho. O pão, a nova vida, o vinho, a nova aliança. O pão, que quem nos sustenta é Deus, a nova aliança é que temos agora um relacionamento perpétuo. Ele já não nos chama mais de servos e nos chama de amigos. Ele nos dá um pai e uma filiação. Devemos compreender então que somos chamados a compartilhar e a partilhar. E isso é tão bonito, porque você vê que esse partir do pão acontece em outros momentos na vida de Jesus. Quando estava na multidão, ele pegou 3 pãezinhos e 2 peixinhos, ergueu, partiu o pão e partilhou com as pessoas. O Evangelho é partilha. O Evangelho é compartilhar. A teologia da prosperidade está roubando a maior alegria que nós podemos encontrar na vida, que é o partilhar. Cada um de nós aqui então vem para a mesa do Senhor porque foi convidado. Cada um agora está refletindo sobre a sua condição, o seu relacionamento com Deus. Mas Jesus diz para mim e para você, eu tenho um pão que eu te dou que você pode partilhar com outras pessoas. Eu tenho algo que você pode partilhar com as outras pessoas. Nenhum de nós é privilegiado, nenhum de nós é mais do que o outro. Por isso que os títulos caem. Por isso que Jesus foi capaz então de ali, registrado em João, na ceia, ele foi capaz de sair da mesa, pegar a bacia de água e pegar a toalha, e ele pôde então lavar os pés dos discípulos, para que assim representasse então o que deveria acontecer em nossas vidas. Ao sairmos da mesa do Senhor, nós precisamos entender, nós temos algo precioso para partilhar. Nós não podemos pegar esse algo precioso, nós não podemos pegar essa pérola maravilhosa, essa pérola preciosa e enterrá-la. Nós não podemos pegar esse dom que Deus está nos dando e enterrá-lo. Nós não podemos pegar essa candeia que foi acesa e foi nos dada essa luz da vida e colocarmos ela debaixo para que ela não ilumine a casa, não ilumine o trabalho, não ilumine aonde nós estivermos, mas ao contrário, que nós peguemos essa chama que é acendida todas as vezes que nos reunimos e partilhemos. Que partilhemos o pão com quem necessita, que partilhemos a vida com quem precisa. Esse é o Evangelho. Evangelho sem partilha é ganância. Evangelho sem partilha é egoísmo. O Evangelho é que nos cura da ganância e nos cura do egoísmo. O Evangelho é que nos induz a sairmos de nós, porque nós temos algo para oferecer para o outro. Eu e você temos algo para oferecer, algo precioso, algo que Cristo nos deu. A Santa Ceia sem partilha não é experiência cristã, é experiência religiosa.
E quantas pessoas vêm aterrorizadas e ficam pensando: nossa, hoje tem ceia, então não vou poder tomar porque eu estou em pecado. Cristo levou sobre si todos os teus pecados. Entenda isso definitivamente. Não é você ser bonzinho que você vai acrescentar créditos na sua conta bancária celestial. Não é você também se entregar a uma vida libidinosa, de libertinagem, que você vai acrescentar débitos. Não é porque você teve um vacilo que você acrescentou um débito. Não. Na conta bancária celestial, eu e você, nós somos vistos à luz do Cordeiro, à luz do sangue que derramou e purificou e pagou o nosso preço. Amém? Por isso que nós temos algo para compartilhar, algo para partilhar. Por isso que nós não podemos esquecer disso. Porque ele diz aqui: nós, todas as vezes, sempre que comerem, sempre, faça desse momento um momento da sua partilha. Entenda isso. Se você tem sido abençoado aqui nessa igreja, a minha oração é que você possa ser abençoado das mais diversas formas, nas nossas celebrações, nos nossos encontros, nos atendimentos, nos nossos ministérios. Se você tem sido abençoado, mas você não está convidando outras pessoas, você entenda que você precisa convidar. Se você está sendo abençoado e isso tem acrescentado para você um novo dinamismo, um novo fôlego, uma nova perspectiva, uma nova possibilidade de você ser uma pessoa melhor, e você está desenvolvendo coisas especiais através da sua vida, então que você se sinta desafiado a partilhar o que você tem recebido. Cristo morreu e Ele nos deixou à mesa para entendermos esse valor maravilhoso da partilha. A quarta realidade, queridos, é que essa mesa é promotora de esperança. Eu queria que as irmãs lessem o versículo 26. Jesus deixa claro então na mesa que Ele voltará. Jesus deixa claro então na cruz que Ele voltará. Jesus deixa claro na ressurreição que Ele voltará. O apóstolo Paulo então tem esse entendimento claro de que Ele voltará. Então nós temos uma esperança maravilhosa de que esse mundo não vai acabar num caos terrível. Que nós podemos ficar tranquilos que toda a destruição que vai passar por esse mundo, Cristo voltará antes dela. Cristo voltará. Essa esperança. A esperança de que seremos levados a viver na plenitude da vida com Cristo, livres do mal do pecado e principalmente da presença do pecado. Amém, irmãos? Ele voltará para isso. Ainda nós não estamos livres da presença do pecado. Ainda nós sofremos com o mal do pecado nos cercando e nos rodeando. Mas a mesa do Senhor nos alerta e nos desperta a grande esperança de que um dia estaremos habitando na Nova Jerusalém com o Senhor Jesus. E nos preparemos, irmãos, nos preparemos. Todos os sinais estão aí. Joel capítulo 3, recentemente, 2 semanas atrás, foi noticiado no mundo todo a lua escarlate registrada em Joel capítulo 3. E quando vires esse sinal da lua escarlate, nós precisamos estar muito atentos. A mesa é o momento da reflexão. A sua vida está de acordo com a palavra, queridos? Mateus nos diz que quando víssemos a multiplicação das dores, das tragédias, quando nós virmos a multiplicação da ganância, os dias estão breves. E Ele virá como que todo olho verá, e Ele virá de uma forma repentina. A mesa nos diz: você está preparado para a volta do seu Senhor, de Cristo? Você está preparado?
Você tem se preparado? Não é para nos aterrorizarmos, queridos, mas é para entendermos o tempo que estamos vivendo. E por último, queridos, a Santa Ceia então nos une no propósito divino. Vamos todos ler o versículo 28 e 29. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Jesus, Ele nos deixou a ceia para sempre nos lembrarmos que agora nós temos um propósito pelo qual viver. Anunciar a salvação em Cristo Jesus. Vivermos unidos em torno da mesa do Mestre, como povo de Cristo. Entendendo que quando estamos na presença e estamos juntos, como povo de Deus em unidade, nós estamos sendo alimentados em nossa vida. Nós estamos fortalecendo a nossa reconciliação com Deus. É Ele quem nos reconcilia com Deus. E nos enchemos de uma viva esperança. Cristo voltará e nos resgatará como seu povo, como seus filhos. Nosso mês de missões. Nosso mês de missões. E eu espero que você reflita hoje sobre a sua condição espiritual. Ele diz: então, coma e beba. Não tem na Bíblia falando que você não deve comer, não pode comer. Ele diz o contrário. Reflita e saiba, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, coma, beba. Pastor, mas é só para os batizados? Sabe como que acontecia nessa época? Ganhava a pessoa, tinha água, já batizava. Era o pastor, era o oficial da igreja que batizava? Não. Quem ganhava, batizava. Agora é diferente. Aí tem a igreja, tem a estrutura, a gente tem a organização. A gente não tem batismo todo domingo. Bom seria se a gente tivesse batismo todo domingo. Terminou o culto, vai ter batismo hoje. Vamos descer aqui, 10. Hoje vamos batizar, para hoje. É diferente. Mas pastor, fulano está vindo pela igreja pela primeira vez e está participando da ceia. Amém. Ele discerniu que o caminho é Jesus, que a verdade é Jesus, e que não há outro no mundo que possa nos conduzir à salvação em Cristo Jesus. Isso é a ceia. É para todos. É para todos. Por isso devemos pregar a todos, convidar a todos e partilhar esse amor a todas as pessoas, em todos os lugares, até que Cristo volte. Que Ele nos encontre então, celebrando a mesa do Senhor.